Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula referente a polinômios. Lembrando que na última aula a gente estudou sobre divisão de polinômios. Agora a gente vai estudar as consequências dessa divisão, como a gente pode fazer ela de forma mais rápida e com um algoritmo mais rápido para não precisar, ter todo aquele processo e acabar errando, porque é um processo que às vezes é fácil de errar. Antes de tudo, também eu gostaria de pedir para tu deixar um joinha aí no vídeo, se tu gostar, e se quiser, te inscreve, É muito importante para mim, para a gente tentar chegar nos 500 inscritos esse ano. Então, bora lá. Depois que a gente viu a divisão, o algoritmo da divisão de dois polinômios, a gente pode entender uma coisa chamada teorema do resto. O resto é um termo bem importante, porque ele determina o nosso critério de parada para o algoritmo da divisão. Quando lembra que a gente só para de fazer o algoritmo da divisão quando o nosso resto tiver sua potência, seu maior grau, quando o grau do resto for menor do que o grau do nosso divisor. Então, o resto ele pode assumir dois possíveis valores. Ou ele pode ser zero, que no caso a gente tem uma divisão exata, ou ele pode ser diferente de zero. O que o teorema do resto nos diz? Ele diz que o resto da divisão de um polinômio por um monômio, um polinômio dessa forma, é sempre P de A. E aí tu diz, tá, Sor, não entendi nada do que tu quis dizer. Calma, vamos ver comigo aqui, ó. O que quer dizer isso? É que se a gente dividir um polinômio por um monômio, algo desse tipo, sempre um x na 1 menos um termo independente, ou mais um termo independente, o resto dessa divisão vai ser igual à mesma coisa que a gente achar a raiz desse valor, por exemplo aqui, raiz ser 3, e aplicar esse valor no polinômio, sem precisar fazer divisão nenhuma, e a gente já vai encontrar esse resto. Ainda não te convenci, né? Vamos fazer com números aqui, ó. Então a gente tem que determinar o resto da divisão de p de x, 4x² menos 2x mais 3, por b de x, que é 2x menos 1. Tá vendo que aqui, ó, ele já está na nossa forma de monômio, com um x elevado a 1 e um termo independente. Se a gente for fazer da forma que a gente aprendeu na aula passada, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o algoritmo da divisão, vamos anular os termos e vão achar que o resto é 3. Mas se a gente usar o teorema do resto, o que o teorema do resto diz para nós? Se eu estou dividindo um polinômio por outro e esse outro é um monômio, a gente acha a raiz do monômio. Lembra que achar a raiz? Se tu não lembra como acha a raiz, vem ali que eu tenho uma playlist sobre funções afins e do primeiro grau e eu te explico o que é achar uma raiz. Mas também tem as raízes do polinômio aqui nessa playlist de polinômios. Então vamos lá. Achar a raiz de um polinômio é igualar ele a zero. Então se a gente iguala isso aqui a zero, a gente acha que x é igual a 1 meio. Agora a gente pega esse valor de 1 meio e substitui aqui, ó, gurizada, no polinômio grandão, no primeiro, no p de x. Se a gente fizer p de 1 meio, a gente vai ter 4 vezes 1 meio elevado ao quadrado, menos 2 vezes 1 meio, mais 3. Isso aqui vai dar o quê, ó? 1 dividido por 4, menos 1 dividido por 2, mais 3. 1 dividido por 4 vezes 4 é 1. 1 meio vezes 2 é 1. Só que tem o sinal de menos aqui, então fica menos 1. Mais 3. Corta esses dois, só sobra 3. Então, ó, resto 3. E se a gente aplicou o teorema do resto, a gente encontra exatamente o mesmo valor. Tá certo? Então, olha a facilidade que o teorema do resto nos dá, Nos ajuda. Então aí fica a pergunta, para aqueles que têm mais interesse, assim. Claro, se tu não tiver tanto interesse em saber como chega nesse resultado, não tem problema também, tá? Tu pode usar o teorema do resto como tua ferramenta aí de trabalho para te ajudar a resolver esse tipo de problemas. Mas é sempre bom a gente se pensar, como é que funciona? Como é que chegou, nesse valor? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a raiz do nosso divisor aqui. A raiz do divisor, a gente já sabe, a gente iguala ela a zero, e aí se a gente igualar isso aqui a zero, a gente acha que x tem que ser igual a menos b sobre a. Até aí, beleza. A raiz, isso aqui a gente já fez no teorema do resto.
Como o grau do resto é 0, como é que eu sei essa afirmação? Lembra que para o nosso... a gente sempre vai ter que ter o resto com grau menor do que o divisor, e nesse caso aqui o divisor ele tem grau 1. Qual é o grau mais baixo que 1? É grau 0, e grau 0 vai ser sempre o resto 0, tá bom? Então, né, ele tem grau 0 porque o grau do divisor é 1. Então assim, o resto é uma constante, o resto vai ser um número, certo? E aí o que a gente vai chamar de R? Esse número vai ser o número R. Então o que acontece? Se a gente dividir P de x por esse monômio, a gente vai encontrar um Q de x e um R. E vai ficar escrito dessa forma. P de x é estritamente igual a o divisor vezes o quociente mais o resto. E lembrando que a gente já achou que a raiz do resto é menos b sobre a, tá bom? Então agora, se a gente aplicar essa raiz do quociente no polinômio original, olha o que vai acontecer, ó. Naquele que a gente fez o nosso valor o P de B vai ser igual ao nosso divisor, quociente mais o resto. Vai ficar A vezes a raiz mais B vezes Q de menos B sobre A mais R. Só que olha aqui, ó. Se a gente anular, aqui nessa multiplicação, os A se anulam, só sobra menos B. Menos B mais B é 0. 0 vezes o Q mais o R. Só que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então só sobra R. Então, obrigatoriamente aqui, ó, o resto, o resultado dessa, quando a gente aplica a raiz do resto no polinômio, o resultado já é obrigatoriamente o resto. Então, com isso a gente tem essa generalização do teorema do resto. Então, se caso tu quiser entender um pouco melhor, peço que tu refaça esses passos e tu vai chegar nessas conclusões. Então, de forma geral, tendo um monômio ax mais b, a gente já sabe que o resto da divisão de p de x por ax mais b vai ser sempre menos b, o valor de menos b sobre a aplicado no polinômio, e já vai nos resultar no resto. Então, para a gente parar de trabalhar somente com letras, vamos fazer esses exemplos aqui, aí tu não vai ficar com dúvidas. Vamos lá, no item 1, primeira coisa que a gente tem que analisar, P de x é igual a x² mais 5x menos 1. E o nosso B de x é igual a x mais 1. Isso aqui é um monômio. Opa, errei o lugar do acento. Um monômio. O que vai acontecer? Lembra que a gente tem que achar a raiz do monômio? Então a raiz disso aqui vai ser x igual a menos 1. Certo? E agora o que a gente faz? A gente aplica o menos 1 no polinômio original. Vai ser menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar 1 menos 5 menos 1. Anulam-se esses caras porque são iguais sinais distintos. Então a gente já sabe que o resto dessa divisão de P de x por B de x vai ser menos 5. E aqui eu não precisei fazer todo o processo de divisão para descobrir isso. Essas são as vantagens do teorema do resto, tá bom? Vamos lá. 2. O nosso P de x é 3x² menos x ao cubo mais 2. A gente quer dividir vamos chamar de B de x também. X menos 1. De novo, aqui é um monômio. Descobrimos a raiz desse monômio. X vai ser igual a 1. Como é que eu descubro a raiz? Igualo B de x a 0 e isolo x. Então vamos substituir, ó. P de 1 vai ser 3 na 1 na 4, menos 1 ao cubo mais 2. Isso aqui vai dar 3 menos 1 mais 2, que é igual a 3 mais 2, 5, 5 menos 1, 4. Então o resto desta divisão é igual a 4. Eu vou apagar esses dois só para a gente poder fazer o item 3, tá bom? Agora aqui no item 3 é a mesma coisa, né? A pergunta é, x na 5
menos x ao cubo mais 2 é divisível por x mais 2? Dois números só são divisíveis por outro quando o resto é zero. Então vamos verificar se o resto é zero aqui, ó. Vamos escrever aqui o nosso p de x é igual a x na 5 menos x na 3 mais 2. O nosso b de x, x mais 2, sim, é um monômio. Vamos achar a raiz disso aqui. X igual a menos 2 é a raiz. Vamos aplicar agora, ó, b na menos 2 é igual a menos 2 na 5 menos menos 2 ao cubo mais 2. Menos 2 na 5 é menos 32. Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos com menos dá mais. Mais 2. Então isso aqui dá menos 32 mais 10, que é igual a menos 32 mais 10 é igual a menos 22. Então, o resto não deu zero, deu diferente de zero. Então, não são divisíveis. Certo? Então, qualquer dúvida que tu tiver, por favor, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!